Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai estar falando sobre abuso de poder, ok? Abuso de poder, nós temos dentro do abuso de poder duas modalidades, excesso de poder e desvio de poder. Excesso de poder quando eu tenho vício na minha competência, perfeito? E o desvio de poder, eu estou desviando da minha finalidade, então eu tenho o quê? Vício na minha finalidade, ok? Vamos ver as questões como cai aí a respeito disso. Excesso de poder é uma das modalidades do abuso de poder, certo? Então, abuso, ele está falando assim, abuso de poder. Dentro do abuso de poder, nós temos duas situações. Excesso de poder e desvio de poder, ok? Ok. É uma das modalidades de abuso de poder, configura-se quando um agente público pratica um determinado ato alheio à sua competência, certo ou errado? Certo, porque o excesso, ele está ultrapassando a sua competência, então o gabarito está correto. Segunda questão. Um prefeito de determinado município ouve por bem desapropriar, veja o seguinte, ele vai te trazer sempre uma situação, na situação ele vai dizer que teve um vício na minha legalidade, certo? Ele vai deixar sempre configurado isso para dizer que está ocorrendo um desvio de poder aí, ou um excesso de poder, ou como um todo um abuso de poder, certo? Então, determinado terreno com vista a construir um hospital. Então, estou construindo um hospital. Vou desapropriar para construir um hospital. No entanto, em vez de construir um hospital, ele construiu o quê? Uma escola pública. Então, ele está perguntando para mim se teve o quê? Um desvio de finalidade. Era para construir uma coisa e construiu outra. Então, veja, na situação, não houve desvio de finalidade, sendo o decreto, o decreto de desapropriação amparado pelo ordenamento jurídico, certo? Então veja, essa questão aqui, ela vai trazer uma informação adicional para vocês, certo? Uma informação que só cai, é uma matéria que só traz aí quando você está estudando sobre desapropriação quando cai no seu edital, ok? Senão, certamente ele não vai cair, mas vamos ver o que ele fala. Os doutrinadores vêm falando dessa situação que eles vão chamar de predestinação, certo? O que significa isso? Que quando há uma destinação de um bem expropriado, ou seja, desapropriei um bem, agora com uma finalidade diversa do que se planejou inicialmente. Então, desapropriei o bem em questão ali, que era para construir um hospital, construir uma escola pública. Divide-se, então, em duas formas. Predestinação, que é lista e ilista. E a lista ocorre quando a administração dá destinação, outra que não planejada, é o nosso caso, certo? Quando dá expropriação. Porém, o que? Mantém o atendimento ao interesse público. É o caso? Trocou de hospital, foi para a escola, ainda tem mantém o atendimento do interesse público, ainda mantém. Então, não houve nesse caso que eu desvio de finalidade, perfeito? Agora, se fosse ilícita, o que ia acontecer? Ia ocorrer uma desistência da expropriação e dar ensejo à retrocessão. Retrocessão é o direito que tem o expropriado exigir de volta o seu imóvel, perfeito? Então, se fosse ilícito, eu poderia trazer, então, a retrocessão. Então, nesse caso aí, configura, sim, uma predestinação, mas o que? Lícita, perfeito? Então, a questão está corretinha aí. Questão 3. Alteração da finalidade de um ato administrativo expressa a norma legal ou implícita ou no ordenamento da administração que caracteriza o quê? Desvio de poder. Imagina, tem uma finalidade aqui, a situação é essa, tem uma finalidade e eu não atinge essa finalidade, tem um desvio dessa finalidade. Então eu tenho aqui um desvio de poder, perfeito? Questão correta, portanto. Então,
É um abuso, dentro do abuso nós temos o excesso, nós temos o desvio. Nesse caso, quem é o desvio? Porque tem um vício, o vício do desvio é na finalidade. Lembre-se disso, esses dois pontos aí, excesso e desvio, cai em prova, é questão relativamente muito simples aí, você não pode estar perdendo. Ato de agente público praticado com desvio de finalidade, ou é consumado às escondidas, ou apresenta disfarçado sobre a capa da legalidade, certo? O que o examinador adora? Examinador adora o quê? Aquele punição de um servidor por seu superior hierárquico, e essa punição ele utiliza uma remoção para um lugar inóspito, para um lugar ermo, para prejudicar esse servidor. Nesse caso, estou agindo com o quê? Com desvio de finalidade, certo? Então, na tua prova, provavelmente vai cair uma questão parecida com essa daí, principalmente se você está o quê? Estudando para carreiras policiais. Carreiras policiais, vou reiterar, sempre cai aí sobre abuso de poder, porque o policial, nas suas competências, nas suas atribuições, ele deve saber o que configura um abuso de poder. Perfeito, pessoal? Então vamos lá. Sobre a capa da legalidade do interesse público. Por isso a doutrina, jurisprudência em uníssono, ou seja, uma única voz, afirma que o desvio de finalidade há de ser surpreendido e identificado por indícios e circunstâncias que revelem a distorção do fim legal, substituído habilidosamente por fins ilegais ou imorais, não desejados pelo legislador. O que ele está me dizendo aqui, pessoal? Ele está me dizendo assim, olha, para que eu configure um desvio de finalidade, o que ele está dizendo? Olha, não é fácil. Então imagina, você foi trabalhar num departamento e teve uma intriga com o seu chefe, e o seu chefe te manda removido para um outro local. Como é que você vai comprovar que essa remoção ela foi por motivo da sua briga interna? É muito difícil você estar aí comprovando. Exatamente o que está dizendo a questão aqui, olha só. Então ele vai dizer assim, ó, por isso a doutrina e a jurisprudência de uma única voz, unissonamente, vai falar o quê? Que o desvio da finalidade há de ser surpreendido e identificado por indícios, porque você não vai ter como demonstrar objetivamente que exatamente ocorreu aquela remoção, por exemplo, por motivo de punição, certo? Circunstâncias que revelam distorções do fim legal. Então você era para ser removido a bem da administração pública, mas foi removido para fins diversos, para fins que trariam aí uma caracterização de uma punição para você, perfeito? Então, ocorreu habilidosamente por fins ilegais, então tentou-se burlar a norma e a finalidade aí, que é o caso aí, a remoção, ok? Nesse nosso exemplo. Então, não desejados pelo legislador. Então, o legislador, quando ele fez a legislação, ele não pensou nessa situação, perfeito? Então, habilidosamente, o administrador, ele às vezes, ele infelizmente vai estar usando disto para estar tentando punir aí o seu subordinado, perfeito? Então, questão correta. Então, aqui, ó. Trata-se da aplicação da consagrada expressão indícios de vários e concordantes são prova. Então, já que a prova é inequívoca, continuando a questão, tá? Mas ela não vai trazer fatos novos. Já que a prova é inequívoca, ela vai ser o quê? Nessas condições, só seria possível mediante a confissão. Ou seja, seria difícil, certo? Seria difícil aí você comprovar de forma inequívoca. O que é inequívoca? Algo que não tem equívoco, certo? Algo absolutamente improvável em um processo. Então ia ser difícil sem a confissão. Perfeita questão? Perfeita questão, muito bem elaborada por sinal aí.
Ó, caiu na Polícia Federal, ok? Continuando. Antônio, um agente da Polícia Federal que se negou a cumprir ordem emanada por seu superior hierárquico, por ser ela manifestamente ilegal, ok? Em represália, olha aqui, ó. Em represália, o superior hierárquico determinou de ofício, ó, remoção do agente para outro estado da federação, como represália, ou seja, está acontecendo aqui um desvio de finalidade, perfeito? Então é isso que a questão vai ter que trazer para nós. O referido ato de remoção violou o princípio administrativo da finalidade? Violou ou não? Violou o princípio administrativo da finalidade? Sim, violou, ok, correta a questão. Veja que ele traz, no direito ele traz muito aí a ideia de princípio, às vezes ele traz princípio, tudo ele chama de princípio, certo? Então aqui era um elemento, e o elemento é a finalidade, mas não vai invalidar a minha questão, a questão vai estar correta, ok? Questão número 6, em processo administrativo disciplinar, a remoção de ofício de um servidor pode ser utilizada como forma de punição? Posso ou vai ter desvio de finalidade? Vai ter desvio de finalidade, então a minha questão vai estar o quê? Incorreta. Errada a questão aí, ok? Questão 7. Se a administração pública praticar ato que satisfaça o interesse, mas que desatenda ao fim especificamente previsto na lei, certo? O que vai estar ocorrendo? Ele satisfez o interesse da remoção, mas desatendeu o fim, ou melhor, puniu o seu agente, mas desatendeu o fim especificamente previsto na lei, que era a remoção. Esse nosso exemplo vai servir muito bem aí para resolver todas as nossas questões, ok? Então, terá então havido que ofensa ao princípio da finalidade? Ocorreu o quê? O desvio de finalidade? Sim, ocorreu. Então, a resposta correta, certo? Aí o gabarito. Questão 8. Abuso de poder na modalidade de desvio de poder caracteriza-se pela prática da forma do ato fora dos limites da competência administrativa do agente. Fora dos limites da competência é o desvio de finalidade ou é um excesso de poder? O desvio de poder ou excesso de poder? Qual é a resposta aí, pessoal? É excesso de poder. Então, errada a questão, porque é excesso de poder e não desvio de poder, ok? Questão número 9. Segundo um dos fundamentos essenciais da teoria do abuso e do excesso de poder da administração pública, quando o ato que vai além, além do suficiente, não é o quê? Desvio de finalidade. Além do suficiente, eu tenho que um excesso de poder. Perfeito? Correto. E do indispensável para o atingimento dos fins legais, não terá utilidade para o interesse público e poderá acarretar desnecessário agravame para aqueles que por ele são atingidos. Perfeita questão? Perfeito. Ele está dizendo que, então o que? Novamente, reexplicando a questão, tá? Então, nós temos então na teoria o abuso, e dentro do abuso tem o excesso. Quando temos o excesso, quando está o quê? A pessoa está agindo além do dispensável. Então, do indispensável, não do dispensável, do indispensável, tá? Além do indispensável para o atingimento dos fins legais. Ou seja, para atingir um fim, ele agiu, por exemplo, um outro exemplo, era para punir o servidor como suspensão, certo? Então, veio o superior hierárquico e
agiu de forma excessiva, excedeu o limite e ao invés de ele trazer uma suspensão, trouxe logo uma punição de demissão, perfeito? Então, além do suficiente, ok, que era a punição, e do indispensável para o atingimento dos fins legais, que era puni-lo, o nosso servidor, com o caso, por exemplo, no nosso caso aí, nós estamos trazendo. Então, não terá utilidade para o interesse público, ou seja, eu agi de forma que não trouxe utilidade para o interesse público, porque o interesse público era punir de forma razoável, punir de forma proporcional. Então, poderá acarretar desnecessário gravame para aqueles que por ele atingido, poderá sim ou não? Sim, está correndo um gravame, ato grave para o servidor que era para ser punido com suspensão e foi punido por demissão? Sim, então é isso que a questão está falando, então a questão está correta. Questão 10. Considera que determinado agente público detentor de competência, olha só, para aplicar uma penalidade de suspensão, o nosso exemplo que a gente estava acabando de falar, resolva impor sem ter atribuição para tanto, ó, sem ter atribuição para tanto, então está ocorrendo aqui um excesso de poder, perfeito? A penalidade de demissão, por entender que o fato praticado se encaixaria em uma das hipóteses de demissão. Nesse caso, a conduta do agente caracteriza de abuso de poder? Sim ou não? Sim. Na modalidade denominada excesso de poder, sim, extrapolou aí a sua competência, certo? Então não tinha aí atribuição para tanto. Além do mais, ele extrapolou aí um caso que, por exemplo, era para ser suspensão e ocorreu uma demissão, então está agindo sim com excesso de poder. Lembrando que se parou no abuso de poder, como ele é gênero, ele abarca o excesso e o desvio, também estaria certo aí também a nossa questão, beleza? Questão número 11. Incorre no abuso de poder a autoridade que nega sem amparo legal ou de edital a nomeação do candidato aprovado em concurso público para exercício de cargo do serviço público estadual em virtude de anterior demissão no âmbito do poder público federal. Que ele está dizendo assim, alguém passou no estado, no concurso para estado, mas a autoridade competente não nomeou ele. Por que não nomeou ele? Está dizendo, olha, ele já sofreu uma demissão lá na esfera federal, eu não vou querer esse servidor aqui agora. Esse candidato eu não vou nomear ele, não vai virar servidor estadual. Só que qual o problema disso? Olha, não tem amparo, nem na lei e nem no edital. Se eu não tenho esse amparo, eu estou agindo ou não estou agindo com abuso de poder? Sim, eu estou agindo com abuso de poder. Então, a questão está correta. Perfeito? Questão 12. Após ter sido submetido a um processo administrativo, em razão do cometimento de infração disciplinar, determinado servidor público foi removido. Olha como o examinador adora isso. Removido de ofício por seu superior hierárquico, agente competente para tanto. Então, ele era competente para isso. Então, nós não temos o que? O vício de competência, não vai ter o excesso de poder, então, por exemplo. Para tanto, como forma de punição. Então, removeu como forma de punição, nós vamos ter o quê? Problema no desvio de poder, perfeito? Vamos ver se ele vai falar isso. Embora observada a regra da competência, teve competência? Ele tinha competência para isso? Tinha. Referente ao poder disciplinar, houve desvio de poder. Houve ou não houve? Houve. Porque teve o vício na finalidade, correto. Já que não foi atendida a finalidade prevista em lei para a prática do ato de remoção do servidor. Perfeito? Então, questão bonitinha, correta. Questão 13. O desrespeito ao elemento finalidade conduz ao vício conhecido como abuso de poder? Certo ou errado? Certo. Por que vai estar certo, pessoal? Ah, mas isso daqui não seria o desvio de poder?
Mas dentro do abuso de poder, nós temos lá as duas modalidades, que é o quem? O excesso de poder e quem o outro? Desvio de poder. Então, ele está falando que dos respeitos da finalidade, ao vício conhecido como abuso, sim, ele está dentro aqui. Então, ele genericamente seria o quê? Um abuso de poder também, beleza? Então, correta a questão. Quando o agente público pratica um ato de abuso, com abuso de poder, atuando fora dos limites de sua competência. Então, abuso de poder, quando ele atua fora dos limites de competência, eu vou ter o quê? Um excesso, certo? Então, de competência tem-se um desvio de finalidade? Não. Nós vamos ter o quê? Um excesso de poder. Então, questão errada. Questão 15. A remoção de ofício de um servidor como forma de puni-lo por faltas funcionais configura um abuso de poder? Sim ou não? Configura. Qual é o abuso? Qual é a modalidade? É excesso de poder. Perfeito? Então, a questão está correta. Questão de 16. Suponha que após uma breve discussão, vai ter uma nova remoção, quer ver? Por questões partidárias, determinado servidor que sofria constantes perseguições de sua chefia por motivos ideológicos tenha sido removido. Será que o CERP tem criatividade ou não? Não tem. Caiu uma questão dessa, você vai acertar? Com certeza. Sido removido por seu superior hierárquico que desejava puni-lo para uma localidade inóspita. Nesse caso, nós temos aqui uma situação que houve abuso de poder, sim, na modalidade o quê? Desvio de poder ou tendo vício na finalidade. Então, resposta está errada porque está falando que teve um excesso. Então, questão errada aí. Questão 17. Suponha que em razão da antiga inimizade política, novamente, olha só, prefeito do município X desapropria uma área que pertencia a Cleide, agora uma desapropriação, alegando que o interesse social da construção de uma escola de primeiro grau. Nessa situação hipotética, a conduta do prefeito caracteriza como desvio de poder, sim ou não? Quem está dizendo aqui, olha, teve uma desapropriação, mas qual, por quê? Em razão do quê? Olha só, que motivou essa desapropriação? Inimizade. Então, pela inimizade eu afasto o quê? O interesse público. Então, se eu estou afastando o interesse público, eu estou agindo o quê? De forma a cometer um abuso de poder. Então, abuso de poder, agora eu estou trazendo aqui um excesso de finalidade, excesso de poder. Ou ele tinha competência para fazer isso? Tinha, mas agora ele tem o quê? O fim era a construção de uma escola para atender o interesse público. Mas olha, ele utilizou a desapropriação por esse motivo, em razão da inimizade. Então teve o quê? Um desvio de finalidade, então caracteriza-se o desvio de poder. Correta a questão? Correta a questão aí. 18. Considerando que o crime de abuso de autoridade possa resultar em abuso de poder por agente público, julgue o item seguinte à luz dos princípios da administração pública, ok? Que ele está me dizendo aqui, ó, abuso de autoridade é um crime na esfera penal, ok? Podem ser já, então, no abuso de poder, certo? Responder aí administrativamente também o servidor. O desvio de poder e o excesso de poder são espécie do abuso de poder? Sim ou não? Sim. Que podem resultar em abuso de autoridade, certo? Abuso de autoridade é um crime penal, certo a resposta aí, perfeito? Questão 19. O servidor responsável pela segurança da portaria, lembra que já fez essa questão? De um órgão público desentendeu-se com a autoridade superior desse órgão para se vingar do servidor. Então, olha aqui, ó. Qual é o motivo dele? Olha só, para se vingar.
está ocorrendo que um desvio de finalidade, ou desvio de poder, desvio do elemento finalidade, certo? Ou desvio do poder, que é uma modalidade do abuso de poder, perfeito? Então, a autoridade determinou que a partir daquele dia ele anotasse os dados completos de todas as pessoas que entrassem e saíssem do prédio, do imóvel. Então, na situação tal, julgue o item que se segue. Na situação apresentada, a ordem exarada é a ordem expedida, certo? Pela autoridade superior é ilícita, sim ou não? Sim, porque, para se vingar, por vício de finalidade, está atendendo o quê? Um fim diverso, certo? Então, ele tinha competência para isso, então é isso que você tem que pensar para matar na tua prova. Ele tinha competência para fazer isso? Sim. Mas a finalidade era uma, ele está utilizando aquela situação para fins de outra, normalmente para punir esse servidor, que é um caso, como é o caso em concreto aqui. Então, a resposta está correta. Questão 20. O excesso de poder, espécie de abuso de poder. É ou não? Sim. Perfeito. Ocorre quando o agente público ultrapassa os limites impostos nas suas atribuições. Sim ou não? Sim, ele tinha uma atribuição até aqui, ele ultrapassou, nós vamos ter a configuração de quem? Do excesso de poder. Correta a questão aí. Desvio de finalidade. É uma espécie de abuso? Sim. Em que o agente público, apesar de agir dentro dos limites de sua competência, ele está agindo dentro da sua competência, lembra lá, eu estou removendo um servidor, está na minha competência? Sim. Pratica determinado ato com objetivo diverso. Qual foi o objetivo dele? Punir o servidor, naquele pautado pelo interesse público. Correta a questão? Corretinha a questão aí. Questão 22. Configura-se abuso de poder por desvio de poder. Desvio tinha um fim. Lembra-se, falou em desvio, pensa, a autoridade superior, a autoridade competente, ela tem a competência, mas ela age de forma a atingir um fim diverso da finalidade específica aí da legislação, ok? Então, configura-se abuso por desvio de poder no caso de vício de finalidade. Tem vício de finalidade? Sim ou não? Sim, do ato administrativo. E o abuso por excesso de poder é o quê? Quando o ato administrativo é praticado com agente que exorbita a sua competência, ou seja, extrapola a sua competência. Certo? Excesso extrapola a competência. Desvio extrapola o quê? Age com o quê? Com desvio, com vício na minha finalidade. Questão correta? Questão correta aí. Questão 23. Configura-se desvio de poder ou de finalidade quando o agente atua de fora dos limites de sua atribuição. Quando ele atua fora dos limites da sua atribuição, é desvio ou excesso? É o que? Excesso. Então, a questão está incorreta aí. Ok? Questão 24. Situação hipotética. Diante da ausência de Maria, servidora pública ocupante de cargo de nível superior, João, servidor público ocupante de cargo de nível médio, recém-formado em economia, elaborou um determinado expediente de competência exclusiva do cargo de nível superior, ocupado por Maria. Assertiva, nessa situação, o servidor agiu com abuso de poder. Na modalidade excesso de poder. O que é excesso de poder? Qual o vício do excesso de poder? Vício na competência. Então, ele está agindo de forma diversa dessa competência. Nesse caso, sim, porque ele está utilizando de um cargo de nível médio e ele não pode assinar algo de nível superior. Então, por exemplo, você é formado em engenharia, certo? Engenharia civil, por exemplo. Você é formado em engenharia civil, mas você é analista técnico de determinado órgão público. Pergunta, você pode assinar como engenheiro? Resposta, não, porque a administração ela não te contratou com o cargo de engenheiro. Então, nesse caso, você estaria o quê? Utilizando como o cargo analista. Então, você estivesse assinando como engenheiro, estaria trazendo aqui também o quê? Excesso de poder. Então, a questão está
agiu, ó, a questão está certa, porque ele agiu com excesso de poder, perfeito? Questão 25, abuso de poder. Abuso de poder administrativo pode assumir tanto a forma comissiva quanto a forma omissiva. O que ele está dizendo aqui? Olha, para ter um abuso de poder eu posso agir de duas formas. Não agir ou agindo. Então, comissivo eu estou agindo, omissivo eu deixo de agir. Nessas duas formas eu estou agindo, posso ter um abuso de poder. Então, não tem essas duas modalidades, ou é só na forma comissiva, ou só na forma quando eu ajo. Resposta, sim, eu tenho nas duas formas. Por exemplo, você foi removido de um local para outro. Quando chegou naquele novo local, o pessoal tirou uma gratificação de desempenho sua do seu contra-cheque, que era de seu por direito, ok? Aí você entrou com processo administrativo e demonstrou comprovadamente, então, que você fazia jus àquela gratificação, perfeito? Quando você colocou isto, certo? Quando você colocou isso no papel, a autoridade competente olhou assim, ok, beleza. Mas se você quiser, entra na justiça que eu não vou te dar. Então ele está agindo aqui de forma comissiva ou omissiva. Ele está deixando de te dar um direito que é seu, então está agindo aqui de forma, o quê? Omissiva. Está agindo com o abuso de poder. Então, posso ter, então, abuso de poder, assumir tanto a forma comissiva, agindo ou não agindo. Correto? Então, correto. Questão 26. O teto do imóvel pertencente à União desabou, em decorrência de fortes chuvas, as quais levaram o poder público a decretar o estado de calamidade na região. Maria é servidora pública responsável por conduzir o processo licitatório para a contratação dos serviços de reparo pertinentes. Diante da situação de calamidade pública, decidiu contratar mediante dispensa de licitação. Temos essa situação? Temos. Então, caso de emergência, nós podemos ter, então, caso de dispensa. A gente vai estudar aí no momento oportuno. Fim do processo de licitação, foi escolhida a empresa Y, que apresentou preços superiores ao preço de mercado. Olha só. Então, eu contratei por dispensa, mas teve o quê? Preço superior ao praticado no mercado. Mas, reservadamente, prometeu, caso fosse contratada pela União, realizar um generoso desconto em uma reforma no banheiro da sua residência. Olha só, a safadeza aqui. Ao final, em razão da urgência, foi firmado um contrato verbal. Nem posso ter contrato verbal entre a União e a empresa Y, ok? A gente vai ver que contrato verbal é proibido, exceto de pronto pagamento lá no montante até R$4.000. Executados tanto os reparos contratados quanto a reforma prometida. Então, Maria agiu com excesso de poder ao escolher a empresa Y, ou agiu, ela tinha competência, primeira coisa, você tem que pensar, vício de competência e excesso. Ela tinha competência para fazer essa contratação? Tinha, a questão não está falando nisso. Ela está falando que, olha, ela tinha um fim diverso. Então, uma finalidade distinta do que? Da contratação. Porque lá na licitação ele fala que você tem que contratar a proposta mais vantajosa para a administração. Certo? Nesse caso aqui, a contratação ela tinha aqui um fim diverso. Então, teve que desvio de finalidade, não excesso de poder. Então, questão errada por causa disso. Abuso de poder pelos agentes públicos pode ocorrer tanto nos atos comissivos quanto nos omissivos. Acabamos de ver uma questão parecida com essa daí. Caiu na tua prova, você vai marcar certo ou errado? Certo. E você vai acertar? Vai. Perfeito? Então grava isso. Questão 28. Mauro editou uma portaria disciplinando regras de remoção do servidor público que beneficiariam diretamente amigos seus. A competência para a edição do referido ato normativo seria de Pedro. Olha, então está ocorrendo o quê? Vício na competência e excesso de poder.
Perfeito? Superior hierárquico de Mauro. Então, os servidores que se sentiram prejudicados com o resultado do concurso de remoção apresentaram recurso de 15 dias após a data da publicação do resultado. Nessa situação hipotética, Mauro não agiu com abuso de poder? Sim ou não? Agiu ou não agiu? Agiu. Então, errado. Qual o abuso? Qual a modalidade? Excesso de poder, porque ele teve o quê? Vício na competência, porque ele não era competente, não era competente para isso. Era quem? A competência para a adição do referido ato normativo seria de Pedro. Vício na competência tem o quê? Excesso de poder. Perfeito? Questão 29. O servidor público tenha sido removido de ofício como forma de punição. Remoção como forma de punição, eu tenho um vício na minha finalidade. Então, nessa situação, a remoção é nulo, sim, e vício que configura em vício na finalidade. Correto. Questão derradeira, 30. Vamos lá. Caso a autoridade administrativa deixe de executar determinada prestação de serviço, então, deixe de executar, por lei está obrigada e, consequentemente, lese o patrimônio jurídico individual, a inércia de seu comportamento constitui uma forma omissiva do abuso de poder, sim ou não? Sim, nós temos essa forma omissiva, também temos. Então, ela deveria agir, mas não agiu, lesou o patrimônio jurídico individual, nós temos um abuso de poder aí, ok? Beleza, pessoal? Então, seria isso que nós teríamos aí para essa aula aí. Um grande abraço e até a próxima.